30 anos. Hoje, para encerrar as gravações do documentário, a gente tem o prazer de falar com o Leonardo Soares. Take 1. O melhor entrevistador. Não, vou te falar que está sendo até diferente aqui, sentado aqui. Vou te falar que o coração bate até diferente. Então, para começar, eu queria que você falasse um pouco quem é Leonardo Soares para a gente. Bom, então eu sou o Léo, hoje com o cargo de diretor executivo do Sindiloc de Minas, empresário desde 19 para 20 anos, pai de um filho separado e muito trabalhador e muito apaixonado pelo mercado de aluguel de carros. Eu tenho uma história que eu começo a trabalhar com mais ou menos 16 anos. Meu pai tinha um posto de gasolina e eu passei a trabalhar nesse posto como um office boy, né? Eu todo dia ia na parte da tarde, eu estudava de manhã e a parte da tarde para o posto. Chegava lá, pegava todo o movimento financeiro do dia anterior, que era cheque. Então, carimbava todos os dias conta, número, ia para a maquininha, digitava fazia a soma dos cheques. Depois tinha que ticar um por um para ver se o valor batia, ia para o banco, pegava um ônibus com a mochila lotada de cheque e ficava lá 1 hora, 2 horas na fila do Banco do Brasil para depositar os cheques. Já era amigo do segurança do banco, já era amigo do caixa do banco, aquela história toda, todo dia. E depois voltava para o posto e cuidava ali do estoque, colocava ali o litro de óleo que tinha vendido no dia anterior, estopa, fluido de freio, aquelas coisas todas. Em 1992 eu sou convocado e vou servir o Exército e passo um ano, eu já tinha entrado na faculdade, eu fazia economia. Então em 91 eu começo a cursar economia e em 92 eu sou convocado, faço um ano todo de Exército, largo a economia, começo a fazer comércio exterior, mas então eu ia continuar no Exército como oficial, né? O Exército tinha um plano que você poderia ficar durante 8 anos. Como eu me dei muito bem no ano que eu servi e tal, então eu tinha a ideia de continuar. Mas nesse período o meu pai, né? Meu pai a vida inteira foi sócio de uma empresa de engenharia. E em 93 eu já tinha escrito para continuar. Ele me faz uma proposta de montar uma locadora. Por que ele resolveu montar uma locadora? Essa fase em 92 para 93 foi a fase ali logo após o impeachment do Collor. Então o país estava num turbilhão como se diz, um turbilhão de emoções. O país estava muito atrapalhado. E o negócio do meu pai, a empresa do meu pai, era uma empresa que vendia especificamente para o governo. Eles sempre projetaram estradas, era uma empresa de projeto de estrada, e quem contrata para fazer estrada é o governo. E o governo estava todo barato. Então a empresa, eles e os sócios, eles resolveram criar outros planos de negócio para investir, para usar a estrutura que eles tinham, usar inclusive mão de obra. O plano de negócio que eles decidiram seguir era de desenvolver uma ferramenta lá, um software para engenharia, e o segundo era uma locadora de carro. Então eles não investiram na locadora de carro. E esse posto que eu trabalhei, o meu pai nesse período, ele vendeu o posto. Então o dinheiro do posto, da venda do posto, ele comprou inclusive o apartamento que ele mora hoje, juntou lá e comprou, não lembro como que foi a negociação, e sobrou dinheiro para ele comprar 3 carros. Então, ele comprou 3 Uno Miles, né, 3 Unos, e me convidou para trabalhar na empresa e convidou o irmão dele, o irmão dele era caminhoneiro, já estava bem mais velho, já estava cansado de estrada. Então, acho que meu pai teve uma solução mágica. Ele colocou o filho no início de carreira e o irmão no final de carreira para ajudar os dois e dar um direcionamento. Meu tio ficou um período na locadora e eu fiquei tocando o negócio.
Aí, como eu saí do Exército, eu fazia um curso de manhã e comecei a cursar Direito à noite. Então, eu fazia comércio exterior de manhã, trabalhava à tarde e fazia o curso de Direito à noite. Muito difícil, porque eu pagava 2 faculdades particulares, as duas eu estudava na Uni, estudava na Milton Campos. Chegou um tempo que a locadora, no 2º ou 3º contrato que ela teve, eu precisei de trabalhar, aí eu larguei o curso da manhã. Na verdade, eu tranquei com a esperança de voltar, mas eu nunca fui um estudante exemplar, então nunca mais voltei. E continuei cursando o curso de Direito, porque eu já tinha feito Economia e Comércio Exterior, não é possível que eu não ia formar num curso superior. E aí eu fiz o curso, foi um curso que me ajudou bastante. E aí eu comecei a tocar a locadora. Uma empresa que nos primeiros anos foi muito amadora, então a gente alugava muito no feeling, muito no que a gente via das outras grandes locadoras, como elas faziam, etc. E aí a gente ganha o primeiro contrato, a Servicar, minha empresa, ganha um primeiro grande contrato, que foi na Docigel, que era uma subsidiária da então Vale do Rio Doce, da Companhia Vale do Rio Doce. Foi uma licitação pública. E foi um contrato muito legal, que ele era um contrato, de certa forma, de rentacar, porque o geólogo me ligava, na verdade o geólogo fazia uma solicitação para a locadora para entregar o carro em 6 horas. A gente tinha 6 horas para entregar o carro. Foi muito interessante, e esse desenvolvimento que a gente tem da carreira nossa, né, da parte de tecnologia, esse contrato, ele me obrigava a ter um equipamento de fax, porque a solicitação, ela vinha por fax. Então, o departamento lá, ele mandava, chegava um fax, a gente tá lá trabalhando, de repente o fax tocava e saiu o papel, era a solicitação. Um Gol 1.6 para ser entregue a tal hora para o geólogo fulano de tal. Aí tinha que pegar o carro e levar lá. Então foi muito legal que o primeiro investimento de tecnologia que eu, como empresário, fiz foi comprar um equipamento de fax para atender esse contrato. E a locadora, ela foi passando o tempo, ela foi desenvolvendo e foi demandando que eu fosse mais profissional na gestão dela. Nesse período, meu tio sai da empresa e eu fico tocando o negócio, tendo o meu pai como sócio. Né? Mas o meu pai era um sócio investidor. De vez em quando ele patrocinava alguns investimentos que a empresa precisava, mas a empresa ela nunca teve muito aporte de capital, ela sempre teve que se auto-reinvestir, né? E aí a gente depois ganhou um contrato na Copasa e depois começou a ganhar alguns contratos nas empresas de engenharia que meu pai tinha um relacionamento, então ele indicava os amigos e eu comecei com alguns amigos também e a empresa ela foi evoluindo. E eu tinha uma locadora, chamava Nacional Rentacar, que era uma locadora que ficava ali na rua Gramogol. E toda vez que eu precisava de sublocar algum carro, algum cliente, ou de colocar um carro reserva que a gente não tinha, eu ia nessa locadora e alugava na forma diária, eu fazia essa sublocação. E o cara que era o gestor de lá, ele brincava comigo, ele falava assim, poxa, eu ganho muito mais no aluguel diário do que no aluguel mensal. E eu sempre fiquei na cabeça com aquele negócio, eu tinha que ter uma estrutura para fazer alocação diária, eu sempre gostei desse mercado do hack, e aí surge uma oportunidade de eu entrar na IES. Mas aí até então era terceirização. Não era terceirização, era locação mensal. Sim. Não existia nessa época muito o nicho de negócio de terceirização. Eram pouquíssimas empresas que locavam o contrato a longo prazo, com aquele contrato que tinha uma cláusula de rescisão. Então você tinha o cliente que você ia alugando o carro mês a mês e você tinha esse tipo de negócio. Nós estamos falando isso aí nessa fase de construção da Servicar, da minha empresa, e na minha construção pessoal como empresário ali conhecendo o mercado, começa o meu paralelo com o Sindiloc, a minha história com o Sindiloc. Essa história começou num certo dia, não lembro como,
eu escutei falar que existia o Sindicato das Locadoras de Minas Gerais. E eu sempre tive, mesmo como um empresário iniciante, não um empresário juvenil, um empresário amador, eu tinha essa percepção que a gente tinha que ter um vínculo com entidades representativas. Eu acompanhava nessa época muita coisa das Asseminas, eu via algumas publicações, mas eu também não era associado das Asseminas ainda. Mas eu não lembro como também, isso eu não tenho na minha memória esse momento, esse dia, mas eu resolvo procurar o Sindiloc. E o meu pai também sempre foi da Associação das Empresas de Engenharia. Opa, vai lá e vê se você pode participar de algumas reuniões. Então, no primeiro momento eu bati na porta, eu lembro que quem me atendeu foi a Josiane, que era a então secretária na época. Salvo engano, o Raimundo já era o presidente, ou não era o presidente, ou foi o último mandato, foi o mandato do Enio. Era ainda no mandato do Dr. Enio, mas eu procurei o Sindiloc, eu perguntei, olha, existe aí, eu sou uma locadora, eu posso participar? Opa, claro que pode participar. Vem participar, fiz uma inscrição, então eu estou falando isso aí mais ou menos 95, né? O sindicato é de 94, eu estou falando 95, início de 96. Eu faço a inscrição e participo. E eu lembro da primeira reunião que eu fui, do primeiro evento, eu lembro de eu comentar com meu pai, olha, eu fiquei lá sentado e conversei com o Saulo Frois, da Locamig. A Locamig já era uma referência, né? E o Saulo já tinha uma liderança ali, e a gente olhava muito para as grandes empresas, espelhava nas grandes empresas, na Localiza, na própria Locamig. E eu lembro que eu fiquei muito satisfeito, eu falei, poxa, deixa eu participar. Eu, como um bom mineiro, cheguei lá, sentei e escutei, né? E passei isso. Mas eu falo muito que existe o mineiro das Minas, que é aquele mineiro caladinho, e existe o mineiro das Gerais, que é o aberto, que é o amplo. Eu sou o mineiro das Gerais, eu sou o mineiro de falar, de participar. E aí, todos os momentos que tinha alguma reunião do Sindiloc, eu participava. Né? Então, voltando para o paralelo à minha empresa, o Raimundo era o presidente do Sindiloc, eu recebo um telefonema do Raimundo marcando uma visita, uma hora, porque ele queria me conhecer. O Raimundo foi o primeiro presidente que fez esse papel de ir visitar os associados. O Raimundo, numa visão assim, espetacular dele, e de servir mesmo, ele começou a visitar todos os associados. Ele vai até o meu escritório era uma salinha ali na Avenida do Contorno, 2905, sala 905, ali ao lado do Hospital Militar, uma salinha de 30 metros quadrados. O Raimundo me faz uma visita, como presidente do Sindiloc. O Sindiloc tinha já alguns benefícios, que o Sindiloc buscava ali fazer parceria com alguns fornecedores, que o Sindiloc tinha uma representação. Naquela época ali, fala assim, uma primeira grande estruturação da entidade. E eu, como já era associado, então já estava participando, eu conheci efetivamente o Raimundo. Passa-se alguns anos, a Renata Monteiro, então gerente do Sindiloc, me liga. Eu lembro da ligação da Renata. Ela falou assim, ô Léo, você lembra do Raimundo que foi presidente do Sindiloc? Eu falei, lembro demais. Pois é, o Raimundo ele é diretor da IES. E ele tem um franqueado em Belo Horizonte que está saindo. E ele precisa de ter outro franqueado. Eu indiquei vocês para conversar com ele para ser franqueado. Eu falei, para ser franqueado? A IES é uma rede boa, tem várias cidades, etc. E conversa com ele. E eu lembro que literalmente juntou aquela conversa que eu tinha com o empresário lá da Nacional, que falava que o interessante do mercado era o aluguel diário, e eu não tinha uma estrutura, e pensei em criar uma estrutura. Sentei, conversei com o Raimundo.
eu fui recebido pelo Everton na primeira vez lá na IES, o Raimundo chegou depois para a reunião, e nós fizemos 2 ou 3 reuniões, eles fizeram uma proposta para a gente ser o franqueado de Belo Horizonte, da IES, e a gente chegou, depois da terceira reunião, a declinar sob convite. E agradecer muito, que não dava para a gente, porque tinha um investimento alto na época, a gente precisava de fazer. Mas essa recusa nossa durou 24 horas, porque a gente falou, não é possível, nós não podemos perder essa oportunidade. E 2 dias depois, estava sentado com o Raimundo, 1 semana depois estava assinando o contrato, e aí a minha vida dentro do setor de aluguel de carros, ela mudou muito, porque eu saí de uma locadora já um pouquinho, uma semi-profissional naquela época, para entrar numa rede que demandava outros negócios, já com equipe, que querendo ou não se faturava mais no aluguel diário, mas tinha que ter uma estrutura muito maior, já tinha que pensar em marketing, já tinha que pensar em gestão, já tinha que pensar nos riscos do setor que já eram muito maiores para esse negócio de aluguel de carros. E eu fui participar de uma rede que tinha loja no Brasil inteiro, com uma necessidade de ser uma franquia modelo, porque a sede da IES Franchising era em BH e eu era a franquia da cidade de Belo Horizonte, onde outros próspectos, onde outros interessados em ter franquia da IES iam lá e queriam ver a operação no dia a dia. Então, a IES Franchising me demandava isso, então a gente foi tendo que se profissionalizar cada vez mais num mercado que já evoluía muito mais, né? Num mercado que já tinha se estruturado. Aí a gente já está falando do início dos anos 2000. Né? Nos anos 90 foi um mercado que ele cresceu demais e ele estruturou, ele ampliou, apareceram muitas locadoras, mas o mercado mudou, que a demanda do cliente era diferente. E o Sindiloc, em paralelo a isso, começa também a se profissionalizar. Né? O Sindiloc ele teve uma gestão muito importante do Raimundo, mas a gestão do Saulo é uma gestão... os 8 anos do Saulo são anos importantíssimos, porque a entidade, além dela crescer, ela também se profissionaliza no que ela oferta para os associados. Né? Então, desde consolidar as grandes parcerias, né, com os fornecedores, com as montadoras já com desconto, com políticas de desconto das montadoras, mas o Sindiloc também ele começa a criar os seus eventos, começa a criar as suas demandas institucionais. O Sindiloc começa a ter as grandes vitórias institucionais e começa a ser respeitado, começa a ter os canais de comunicação que começam, nesse mandato do Saulo, a serem muito importantes para disseminar a cultura, para falar de tendências, para falar das oportunidades. Então, a revista do Sindiloc, ela se consolida nesse período. No mandato do Saulo tem o primeiro site, eu lembro de como... nós estamos nas redes, né? Nós estamos... Foi aquela evolução gigantesca. A gente olha isso, é até engraçado, mas na época foi um passo muito, muito forte. Então eu vou para a IES e já participando muito do Sindiloc. Depois eu vou contar um pouco literalmente a minha entrada para a diretoria, mas eu participava como um associado normal. E na Rede IES eu me torno rapidamente... também de uma forma muito engraçada, eu me torno rapidamente o presidente do Conselho de Franqueados. Vou até contar esse caso que ele é muito legal. Eu entrei na IES no final do ano de 2003 e no início de 2004, lá para março, abril, teve a primeira convenção, eu já como franqueado, convenção nacional. E eu vou para essa convenção e o meu pai vai junto. Foi a única convenção que o meu pai foi participando como um franqueado. E existia um conselho de franqueados muito amador, muito pequeno, sem funcionar direito lá dentro da IES. E aí, 2004 foi o ano da eleição desse conselho. Tinha um estatuto muito simples lá e tinha a eleição desse conselho. E eu tinha um presidente que era um cara de São Paulo, da franquia de São Paulo, e eles montavam, eram 5 mais 5 diretores, esse conselho de franqueados.
E a ideia era que fosse cada diretor de uma região do país. Então, um do Sul, um do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e do Norte, que compunha esse conselho de franqueados. E assim, ninguém queria participar, ninguém queria nada. E aí meu pai virou e falou assim, participa, põe seu nome aí, participa. Eu nunca tinha tido experiência em participar de entidade, de diretoria, nem de condomínio de prédio. Eu virei e falei assim, então eu sou voluntário. E era importante para o conselho ter Belo Horizonte, porque Belo Horizonte era importante, já era uma franquia que crescia, que aumentava o número de casos. Entrou um cara da Bahia, entrou um cara do Rio Grande de Santa Catarina, entrou um cara da Bahia, entrou um cara, o Célio lá, que era de Roraima, e criou-se esse Conselho de Franqueados. Bom, isso lá para abril mais ou menos, março para abril. Quando foi em julho, eu sou convocado para uma reunião da IES em São Paulo. Então eu pego o avião, chego lá no escritório da ABLA, que era a reunião da IES, e eu estou participando da reunião e tal, e estava a diretoria executiva da IES com 3 pessoas do Conselho de Franqueados. O presidente, eu e mais esse cara da Bahia. De repente, começa a reunião e aí o presidente do conselho vira e agradece muito os anos que ele esteve na IES, mas ele estava rescindindo o contrato dele de franchising com a franqueadora, estava saindo do negócio, saindo da rede. Então ele está agradecendo, ele agradece. Aí o Nascimento, que era um dos sócios da IES, ele vira e fala assim, com a saída do Márcio, que era o presidente do Conselho de Franqueados, Léo, agora você assume a presidência do conselho. Então, a palavra é sua. Eu, o quê? A palavra é minha, você vira o presidente do Conselho de Franqueados. Dessa forma, eu tornei o presidente do conselho. Pra você ter ideia, eu cheguei de São Paulo, no dia seguinte, eu entrei na internet para pesquisar Conselho de Franqueados. Eu não sabia que era Conselho de Franqueados. Aí eu peguei o Conselho de Franqueados de uma rede de cosmético que tinha, tipo o Boticário da vida, assim, que tinha feito determinada coisa. Tinha uma de uma empresa de comida chinesa que tinha feito um cardápio, sugeriu um cardápio para a franqueadora e a franqueadora colocou e o cardápio era o que mais vendia. Então, eu fui pesquisando e fui criando o próprio conselho e me tornei ali uma referência muito grande dentro da IES, porque eu representava os franqueados e, ao mesmo tempo, eu tinha uma relação fantástica, tanto com o Raimundo, quanto com o Nascimento, com o seu Valmor, com o Célio, com a Vani, que eram os sócios da IES, e eu pude defender os interesses das duas partes ao mesmo tempo. Eu tive brigas enormes com o Raimundo defendendo os franqueados, mas eu também tive brigas enormes nas plenárias das reuniões do Conselho de Franqueados, defendendo a franqueadora, porque eu entendia o que estava se passando pela franqueadora, algumas coisas que as franquias não entregavam e que precisavam de entregar. Então, foi um aprendizado muito grande que eu tive ali dentro da IES, ali à frente, nos anos à frente do Conselho de Franqueados. E isso talvez me credenciou muito, porque o Raimundo me indicou para que eu fosse o diretor regional da ABLA em Minas Gerais, junto com o Saulo. Minas tinham 2 diretores regionais. Durante alguns anos foi Saulo e Luiz Fernando Porto, depois eu passei a ser o diretor regional por Minas Gerais. E nesse período houve uma reunião no sindicato que foi muito legal. Eu falo que esse foi o primeiro Sindiloc jovem. Já existia lá atrás a reclamação que o preço do aluguel não sobe igual os custos, etc. Então o Saulo marcou uma reunião, foi uma reunião grande, com a participação grande das pessoas, devia ter umas 20, 25 pessoas que foram nessa reunião. Então se foi uma choradeira danada, que o preço está defasado, que a grande está baixando o preço, que isso, que aquilo. O Saulo criou uma comissão para fazer um estudo sobre os custos da operação de aluguel de carros nos últimos anos e apresentar para que o Sindiloc pudesse conversar, pudesse estar de certa forma embasado. E foi muito legal, porque ali como todas as coisas, né, de associação, de grupo de pessoas,
todo mundo quer participar, num primeiro momento todo mundo é voluntário, no segundo momento ficam aqueles que realmente vão pôr a mão na massa. E esse grupo foi um grupo que dali surgiram os futuros diretores. A Aline, ela de certa forma, ela coordenou esse grupo de trabalho. Eu não lembro se a Aline já era diretora ou não. A Aline, eu acho que ela já era diretora. E eu participei muito ativamente. O Júnior da Dinâmica, Juninho da Dinâmica, participou muito ativamente. E o Davi da Rentável também participou ativamente. Foi legal porque eu, Davi e Júnior, nós entramos junto como num mandato seguinte do Saulo, na diretoria. O Saulo fez esse convite, foi um trabalho muito legal. Cara, nós analisamos assim, o preço de pneu nos últimos 10 anos, o preço de óleo, o preço de mão de obra, e realmente chegamos à conclusão que a tarifa de aluguel de carros ela não acompanhou. E isso até hoje é assim, não acompanhou. Então as locadoras, era um momento que as locadoras também estavam tendo que se profissionalizar na gestão, no controle de custo, no controle operacional. Então foi muito legal que o Sindiloc, de uma certa forma, ele conseguiu contribuir isso na visão do Saulo. Então eu entro no Conselho Fiscal, a convite do Saulo, e passo, além de ser um associado participante, né, que tinha participação, eu passo a ser entro para a diretoria e passo a conviver nas reuniões de diretoria, passo a conviver com aqueles empresários bem mais experientes. Eu lembro que eu tive uma relação muito bacana com o Márcio Debeck, né, pai do Gustavo, que depois foi diretor do sindicato. O Márcio era um cara muito mais fechado, muito mais pragmático, eu criei uma relação muito legal com ele. Eu tinha o Mauro daqui, que era um parceirão, um amigo pessoal, e aí a gente fez muita coisa junto dentro do próprio Sindiloc. Conheço o Emerson, e aí, tempos depois, Mansueto, Elcio Reis da Frotacar. Então eu passo a participar e ter uma participação muito legal com essas pessoas. E aí, nos anos seguintes, eu vou acumulando, de certa forma, algumas diretorias, porque sempre tem aquele diretor que não faz, que não tem muito tempo, tal, e eu mesmo no Conselho Fiscal acumulo as ações de uma diretoria ali, de uma diretoria aqui, e no mandato seguinte do Saulo, ele me transforma como diretor de eventos. Quando eu vou ser diretor de eventos, eu faço, engraçado, a mesma coisa que eu faço todo novembro para dezembro desse ano. Eu montei um calendário. Eu tenho um calendário, gente, é tão engraçado que ele é assim, a gente olha e fala assim, não é possível que era tão amador ou tão simplório, feito até hoje, do tanto que a gente é profissional hoje, né? Tanto que a gente já tem vários entendimentos de como funciona, mas era uma listagem de eventos, de sugestão de eventos que a gente podia fazer. E aí eu me torno muito, o Sindiloc se torna muito ativo na produção de eventos. E não são só dos grandes eventos, são dos pequenos cursos. Eu lembro que a gente fez o primeiro de muito sucesso. Aí a gente já tinha ido para Chapecó, que era uma casa que tinha uma salinha, o auditório era uma sala de visita apertadinha, com aquelas carteiras igual de escola, né? Que tem aquele braço ali para você escrever alguma coisa, super apertado, com uma televisão grande, um videocassete. O videocassete já era tecnologia, e um pedacinho da parede que a gente colocava um banner, colocava alguma coisa, ou tinha o slide, né? Passava algumas coisas em slide. A gente começou a fazer alguns cursos. Na verdade, algumas palestras, não eram nem cursos ainda, eram palestras. E eu lembro que teve uma que foi um sucesso absoluto, foi fantástico. Foi talvez o meu primeiro grande sucesso de público e de conteúdo com as pessoas e trazendo as pessoas para participar. O meu sucesso, assim, o meu entendimento de sucesso pessoal meu, poxa, eu estou aqui na entidade, eu fiz isso e foi muito legal, né? Que foi um evento com o então diretor do Detran, que era o diretor do Detran da Gamileira, um delegado, que a Ducar, como parceira, eu consegui trazer ela para patrocinar isso. Eles tinham um relacionamento com esse diretor, eles fizeram um convite e ele foi lá e fez uma palestra. E a Ducar, pela primeira vez, patrocinou um formato que eu virei pro Bola da Ducar e falei assim, cara,
paga um churrasquinho aqui no final para as pessoas que vão vir. Quantas pessoas vão vir? Acho que vão vir umas 30 pessoas. Então ele pagou, contratou um churrasqueiro, o churrasqueiro fez um churrasquinho com uma cerveja, uma coca e um guaraná ali pro pessoal. E foi um sucesso absoluto. A Ducar botou um bannerzinho, entregou um bloquinho com caneta. Então o patrocinador, pela primeira vez, ele teve um retorno muito, muito grande. E era no início da própria Ducar também. Então ela começou a consolidar como uma empresa especializada no segmento de aluguel de carros. E captou muito cliente e começou a fazer isso. E aí a gente começou... o evento foi um sucesso que as pessoas, assim, eu tive até que cortar no meio, porque todo mundo queria perguntar. Falei, cortei, acabou, vão lá tomar cerveja. E criou esse ambiente pessoal descontraído no Sindiloc também. Eu acho que tudo foi uma gestão, um negócio. Com uma gerente, que era a Renata, totalmente descontraída, totalmente sociável, totalmente servidora também. Então, a Renata abraçava aquele empresário que tinha vergonha de ir. Então, aquele empresário pequeno, na hora que eu olhava, falava assim, mas tem um diretor tal que é pequeno, tinha um diretor tal que é pequeno, eu também posso ir. Porque eu olhava e falava assim, eu tenho um diretor que é de uma locadora muito grande, o outro quer dar muito grande, então eu não vou. Não, começou aí, e o Sindiloc passou a ser um local que estava sempre de braços abertos para receber. E o Sindiloc, nessa estruturação dele, além de receber, começou a ter as entregas. Então a gente começou a fazer os eventos. E aí a Aline, de uma forma assim, corajosa, brilhante, empreendedora, proativa, ela pensa no grande encontro e ela concebe o grande encontro no que foram 4 edições, cada uma mais espetacular que a outra, que foram históricas no momento do setor crescendo, no momento dos parceiros investindo, no momento que uniu as lideranças. Então a gente conseguiu realizar esses 4 encontros. A gente consegue criar ali depois, então, um calendário de eventos, de curso, de treinamento, a gente vai pensando. Tem o sucesso, tem os fracassos também. Eu gosto de contar um fracasso, assim, incrível, um fracasso gigantesco que eu tive em 2 semanas como diretor de eventos, que foi um evento que a gente fez com o Bradesco, que ele estava lançando o portal de venda de carros dele, e na semana seguinte um curso de contabilidade para não contadores. Tudo dentro daquele meu calendário, eu já achando que era um sucesso, que eu era bom demais, que tudo que eu fazia no Sindiloc enchia e tal. Eu faço esse evento do Bradesco e chegou um certo momento que tinha mais executivo do banco do que associado lá dentro. Eu passei uma vergonha danada, porque as pessoas... A gente comunicou mal, foi num dia errado, foi um evento concebido desde a forma que ele aconteceu até a hora que o povo foi embora, ele foi errado. Então chegou no final da história lá, tinha 8 ou 10 pessoas de locadora, 10 executivos lá do Bradesco, gerentes e tal, e o evento foi um fracasso total. Na semana seguinte tem um curso de contabilidade para não contadores. Eu fui lá na FEComércio, busquei uma instrutora que dava esse curso lá, que eu sempre achei importante. As locadoras não entendem de contabilidade, o empresário não entende, é fundamental e aquela história toda. Boto o curso lá, 5 pessoas. E foi um fracasso total também. E aí no dia seguinte eu vou na sala do Raimundo lá na IES e eu viro pro Raimundo e falei assim, Raimundão, eu não faço porra nenhuma de evento mais nesse sindicato. Esse povo aqui, todo mundo acha que sabe tudo, não sei quem, traz um curso daquele, não faço merda nenhuma mais. Não faço. E que isso, que aquilo, que não sei o que o trem era bom, que aquilo, que a profissional era isso, que aquilo. Eu fico lá 15 minutos e o Raimundo parado com a mão na mesa, assim, olhando. De repente o Raimundo vira para mim e fala assim, acabou? Aí eu olhei para ele e falei, acabei. Aí o Raimundo já me deu aquela cortada, acabou? Eu falei, acabei. Ele falou, pois é, você errou na ação, você não errou na omissão. Você está na frente de uma entidade, é preferível errar na ação do que errar na omissão. É preferível você
as pessoas não irem do que você não fazer e as pessoas reclamarem que não foi feito nada. Continue fazendo. Agora, você é inteligente, você tem percepção, conversa com as outras pessoas, feito você veio conversar comigo, conversa com o Saulo, conversa lá, conversa aqui. Onde que vocês erraram? O que foi que errou? Você escutou as pessoas para saber se elas querem isso, se elas querem aquilo? O dia foi certo? O jeito foi certo, tal? Eu acho que eu tive um ensinamento assim de também. Eu fiquei 15 minutos chorando com o Raimundo e 15 minutos escutando a aula que ele me deu. E a partir daí, eu sempre coloquei isso, e outro dia eu coloquei isso para a turma do Sindiloc Jovem, que é fundamental a gente agir. Então eu acho que grandes coisas que nasceram no Sindiloc depois, elas vieram muito dessa tarde, dessa minha conversa com o Raimundão, que foi nunca ter medo de criar coisas novas no Sindiloc. O sindicato, ele sempre, não só por minha causa, dos outros diretores também, de abraçar a ideia dos outros diretores, ele sempre foi muito pioneiro nas ações. Ele foi um pioneiro de fazer um encontro feito foram os de Araxá e de Tiradentes. Ele foi pioneiro na criação do Procap, que aí já foi no meu mandato como presidente. Ele foi pioneiro. A gente tem um histórico de ações e de entregas, de parcerias, de desenvolvimento, de criação de produtos e serviços, muito por esse aprendizado, essa coragem. Erramos depois disso, várias vezes, várias, mas erramos consertando e transformando por isso, chegando no Sindiloc como ele é hoje. Então, voltando um paralelo, eu tenho um aprendizado muito grande na Yes Franchising, tenho um aprendizado muito grande no próprio Sindiloc, participando, eu tenho, como diretor de eventos, eu tenho outro caso também muito legal, que tem uma reunião, aí o Sindiloc já estava assim, fazendo muita coisa, já tinha a festa nossa de final de ano, já tinha virado festa e não um encontro de final de ano, né? Eu tive assim, eu acho que eu bati uma bola muito legal com a Renata nesse ponto, com a Aline nesse ponto também, né, da gente querer fazer as coisas muito legais. Tinha essas duas mulheres fantásticas, né, Renata e a Aline, que criaram elas pegaram esses pequenos encontros e pequenos eventos e deram a primeira formatação, deram a musculatura que elas precisavam. E aí, eu já como diretor de eventos, já consolidado com muita coisa, teve um associado que queria que o Sindiloc fizesse como é que chama, gente, quando as empresas combinam preço? Elas queriam que o Sindiloc fizesse um cartel e que fizesse uma combinação de preço. E o Saulo não aceitou, nem a diretoria. Isso foi um consenso da diretoria. E o cara ficou pressionando que tinha que ir fazer isso, fazer aquilo. E aí ele vai numa reunião de diretoria que foi lá na Chapecó, lá na sala, na mesa comprida. E ele chega e ele fala algumas coisas assim, uns 5 minutos, e o Saulo cortou o cara taxativamente e falou assim, olha, nós não vamos fazer nada que é ilegal e que é antiético. Não vamos. E aí o cara vira e chega da porta do Sindiloc, ele vai embora, e fala, então eu vou embora, isso aqui não serve para nada, essa porcaria aqui não vai ajudar as locadoras, não sei o quê, e essa porcaria de sindicato aqui, a única coisa que ele sabe fazer é festa. E o cara saiu, foi embora. E ficou todo mundo muito assustado, porque o cara foi muito mal educado, muito grosseiro. E ninguém tinha sido grosseiro com ele. E ele foi muito grosseiro. E aí, aquele clima, todo mundo um olhando para o outro assim, eu virei para a turma e falei assim, bom, todo mundo aqui foi muito criticado, o único que foi elogiado sou eu, então eu fico muito agradecido a esse nosso associado, porque nossa festa nós sabemos fazer, a percepção dele, aí quebrou o clima, foi muito legal. E aí, então, eu começo a participar ativamente, então a minha empresa também, ela experimenta um crescimento, ela aumenta a frota. Eu falo para todo mundo que eu tive um ganho empresarial violento, porque a minha troca de experiência e a minha absorção foi muito grande. Eu falo muito isso com os novos associados do Sindiloc, que talvez a hora mais importante do evento que ele
que ele vai é o coffee break, que é a hora que ele conversa com os outros. Ele lá dentro do auditório, lá dentro da palestra, ele está absorvendo conteúdo técnico, tá? Mas o feeling, a percepção, o que vai ser tendência de mercado, o que é preocupação, o que é risco, ele vai aprender é batendo papo. Então por isso que eu falo, tem que ir, as pessoas têm que ir aos eventos, tem que participar, tem que estar presente, tem que ler a revista, tem que ler o site, tem que seguir na rede social, porque o aprendizado que se tem é muito grande. Então, vai se passando o tempo, eu vou participando de várias coisas, entrando em várias coisas, conhecendo. Eu começo a representar o Sindiloc no Conselho Municipal de Turismo, no Conselho Estadual. O Saulo morria de preguiça dessas coisas, então pedia para eu ir. E eu fui começando a participar, começo a participar das reuniões NIDR, que teve uma época que a gente teve uma demanda muito grande, né, no DR, então eu participo. O Raimundo me chama para negociar com as montadoras as políticas de desconto da IES e eu passo a participar dessas negociações pela rede IES. Então eu começo a expandir o Léo profissional, a expandir um pouco mais além só do negócio dele. Eu também tenho uma experiência muito grande na ABLA, então como diretor regional começo a participar e começo a conhecer as grandes lideranças. Eu passo por um momento que eu conheço, né, então eu tinha um relacionamento muito grande com o Raimundo e com o Saulo, tinha com os sócios da IES que também participavam muito da ABLA, né, o Nascimento lá de Florianópolis, o Célio lá de Roraima, o Alvani do Mato Grosso. Então eu começo a participar e lá na ABLA eu também conheço algumas pessoas que são pessoas que a vida inteira tiveram foram muito voltadas para o associativismo. Então eu costumo falar que eu tenho o Adriano Donzelli, de Goiás, que foi, ele então como presidente da ABLA, foi um cara que me conduziu muito e assim, eu aprendi muito com ele. O próprio Faustino, que foi um executivo da ABLA, que é um cara com conhecimento de mercado. E eu eu criei uma amizade com o Faustino e a gente tem uma coisa muito em comum, que é a educação, o entendimento da importância da educação corporativa, de treinar as pessoas. O Faustino sempre foi um apaixonado por isso e eu acho que muito da minha aproximação com ele é porque eu sempre acreditei muito nisso também. O Faustino é um fundador da Uniabla, mas é um cara, anos antes de existir o nome Uniabla, ele já percorreu o país levando vários tipos de treinamento pela ABLA, e ele que realmente é um mentor desse ponto. Mas então, assim, eu tenho uma relação espetacular com o Adriano e com um cara lá da Bahia que chama Alberto Faria, que era o diretor regional da Bahia, e o Alberto é um dos caras que mais criava consenso. Todas as divergências que existiam dentro da ABLA, na hora que você via que ela estava resolvida, o Alberto Faria, como se fosse um mineiro, calado, chegava lá e resolvia. Então, dentre outras pessoas, né, outras lideranças que a ABLA sempre teve, que eu sempre aprendi a entender a característica de cada um. E eu conheci gente do Brasil inteiro desse mercado de aluguel de carros e a realidade do Brasil toda de locação. E eu estava, em certo momento, eu estava numa convenção da ABLA, lá em São Paulo, e a gente ia para São Roque. A ABLA teve, acho que o lançamento do anuário num dia, e no dia seguinte todos os componentes da diretoria da ABLA, a gente ia fazer uma convenção de 2, 3 dias em São Roque, lá pertinho, no Hotel Fazenda. E aí, na hora que a gente está para embarcar no ônibus, o Saulo me chama e fala assim, em novembro tem a eleição no Sindiloc e eu já conversei com o Raimundo e você vai ser o próximo presidente. Eu olhei pro Saulo e falei assim, eu? Ele falou, Ele falou, já conversou com o Raimundo? Eu falei, já, que você vai ser o próximo presidente. Eu falei, Saulo, abri a mão para ele e falei assim, como? Porque, na minha visão, a minha pergunta era, o Saulo era de uma locadora, dono de uma locadora, que é uma das locadoras mais importantes de Minas, com uma frota enorme.
Eu era de uma franquia, de uma rede importante, mas eu era de uma locadora pequena, uma locadora média. Eu tinha ali alguma coisa, 150 carros, alguma coisa. Então eu virei para o Saulo, a primeira coisa, falei assim, Saulo, eu sou pequeno, como é que eu vou sentar com a montadora e discutir acordo com ela? Como é que eu vou sentar com o banco e discutir alguma condição para o Sindiloc? O Saulo virou e falou assim, não, você já faz isso. Você conhece todo mundo do Sindiloc, você é um cara que tem uma liderança com os pequenos. O Saulo mesmo virou para mim assim, eu não converso com vários, você conversa com todo mundo. Você é um profissional, já está atingindo uma maturidade e nós precisamos de uma renovação e de uma energia a mais no Sindiloc. Eu já conversei com o Raimundo, ele falou isso pela 3 ou 4 vezes. Aí eu fui conversar com o Raimundo, ele falou assim, não, o Saulo falou, no primeiro momento eu não deixei, mas depois eu acho que você tem capacidade sim e vão funcionar. Então eu entrei no ônibus indo para São Roque como o futuro presidente do Sindiloc. E no primeiro dia eu já fui conclamado, assim, vamos falar assim dizer, pelos meus pares que estavam lá, como o próximo presidente do Sindiloc. Foi bem aceito, eu fiquei assim, nossa senhora, mas já botou aquela tensão. E esse evento teve um momento muito triste, que foi a morte do Nascimento, que era um dos sócios da IES. Ele morreu nesse evento, ele foi encontrado no último dia, né, morto lá, então foi uma tristeza muito grande. Mas eu tive um fato com o Nascimento, assim, extremamente espetacular. Que eu fui, o pessoal todo foi embora no domingo, e eu fui embora no sábado de manhã, porque eu fui padrinho de um casamento aqui em BH no sábado à noite. Então eu antecipei minha volta um dia. E na sexta-feira à noite, o Nascimento morreu do sábado para o domingo. Na sexta-feira à noite, foi meu último dia lá, teve uma pequena confraternização, tinham 2 meninas lá tocando violão, tocando alguma coisa, o pessoal estava dentro lá de um Scott Bar lá do hotel, e o Nascimento veio para mim, vem cá, me chamou para fora. Eu saí, as meninas tocando, e eu saí com o Nascimento. O Nascimento conversou comigo, mas assim, ele me deu uma hora de conselho, que você não pode aceitar isso, que você não pode aceitar aquilo, quando alguém fala fazer tal coisa com você, você não deixa, quando alguém te propor tal coisa, você não aceita, e ele fazia assim, apontando o dedo assim, ó. Tinha gente que estava de fora achando que ele estava bravo comigo, e ele apontava o dedo e falava. E o Nascimento era um cara também espetacular para unificar as pessoas, para na hora dos conflitos também pacificar. Ele era um cara, o Raimundão era mais explosivo, e o Nascimento era o cara que vinha depois e acertava. Então o Nascimento ele fez, mas ele me deu, assim, é uma coisa impressionante, porque 24 horas depois ele tinha falecido. Mas ele me deu todos vamos falar assim, alguns direcionamentos que me conduziu numa gestão do próprio Sindiloc. E aí eu assumo a presidência do Sindiloc com um desafio gigantesco de substituir o Saulo, que vinha de 8 anos, também já era 8 anos. Né? Entidade não pode ter 8, 10 anos a pessoa à frente, pode ter junto, mas tem que ter uma alternância de pessoas à frente. Mas eu substituindo um mandato espetacular do Saulo, sem a Renata, que tinha pedido para sair do Sindiloc, mas por outro lado eu trago a Rejane, que vira o meu braço direito e assim, com uma afinidade incrível de gestão. A Rejane foi importantíssima no meu mandato. Não tenho mais uma diretora como a Aline, mas eu consigo montar uma diretoria muito legal, com o Emerson como diretor financeiro. E eu tive uma sacada muito, modéstia à parte, muito legal. Eu coloquei o Saulo como um presidente de honra. Né? Não existe esse cargo estatutário, mas existiu esse cargo emocional, emotivo. Então, o Saulo continuou mostrando para o mercado que o Saulo estava junto, e o Saulo, muitas vezes as pessoas viraram para mim e falaram assim, poxa, mas você vai
colocar o cara de presidente de honra, teve um que virou, vai parecer escola de samba. O outro falou assim, não, se você está botando o Saulo como presidente de honra, o Saulo vai ficar, você vai ficar como a rainha da Inglaterra. O Saulo, ele nunca, nenhum momento, ele intrometeu alguma coisa. O Saulo só posicionou quando eu virava e falava assim, Saulo, você está achando que a gente está indo pelo caminho certo? Você está achando que está bom? Aí o Saulo entrava com a visão dele de marketing, uma visão dele de qualidade, e falava assim, isso aqui não está bom. Não, o Saulo é detalhista. Tá faltando a data aqui falar que é quarta-feira, porque senão o cara olha na agenda no outro mês e vai no dia errado. Então o Saulo foi fundamental para o meu primeiro mandato. Então, eu no primeiro mandato, eu contrato uma pessoa para ser comercial, que até então o sindicato não tinha isso. E aí foi a primeira ação comercial. Comercial de quê? De prospectar a locadora. De pegar telefone, ligar e etc. E vem cá e de ir visitar. O que o Raimundo lá atrás fez, pela primeira vez de uma forma profissional, acontece no meu mandato. E aí, nesse meu primeiro mandato, é muito legal, porque a gente começa a fazer vários treinamentos e cria o PROCAP, que foi o que eu chamei de um curso de pós-graduação, porque ele teve 44 horas aulas de carga horária. Então a gente teve 4 módulos com 4 matérias cada um. Então tinha um módulo jurídico, um módulo operacional, um módulo comercial e um módulo administrativo. Aí tinha matérias diferentes, a gente buscou profissionais para ministrar esses cursos. Foi muito legal, a gente tinha aula toda terça e quinta à noite, as pessoas, e a gente naquela qualidade que o Sindiloc já tinha, aqui o cafezinho ali para a turma que está chegando da aula, é o pão de queijo mais gostoso, é tudo mais legal e tudo. Então as pessoas gostavam de ir, então a gente criou esse PROCAP, fortaleceu o que a gente tinha de uma forma descoordenada, fortaleceu os treinamentos ali dentro do sindicato. E aí a gente já passa por uma fase que a revista já entra num novo formato, a revista já cresce de tamanho, a revista já passa a ser uma ferramenta comercial muito importante para os parceiros. Então existe uma evolução que vai vindo, veio vindo de cada diretor. E no meu segundo mandato, uma coisa muito relevante foi a compra da sede. Então eu tenho um caso muito legal de como nasceu essa última sede, que num dos cursos que a gente teve lá na Rua Contendas, né, o Sindiloc sai da Chapecó e vai para Contendas, numa sede própria, a Chapecó era alugada, o Saulo no mandato dele compra a sede da Contendas, uma casa bacana, ali na Contendas, um pouquinho, quase antes ali do viaduto da Amazonas, passa ali na Silva Lobo, então um quarteirão antes. E nos últimos tempos, estava tendo ali uns mendigos, umas pessoas usando droga ali embaixo do viaduto mais à noite. E a gente teve um curso e que eu e a Regiane fomos os últimos a ir embora, porque na garagem da casa cabiam 2 carros. Então as pessoas paravam na rua, tinha uma situação assim. E na hora que nós estamos indo embora, tinha um cara parado exatamente do outro lado da rua, na frente, com a tornozeleira eletrônica. E o Sindiloc, a casa, tinha sido assaltado um mês antes, tinha entrado arrombado lá, o cara roubou coisa que estava na geladeira, não roubou nada relevante. Mas eu olhei e falei assim, olha, isso aqui, essa é casa, não tem segurança, só trabalha a Regiane, mais 3 mulheres aqui na casa, como é que é, tem uma segurança, fica portão aberto aqui o dia inteiro, que é para associado entrar. E eu tinha ido numa reunião 2 dias também, 3 dias antes, na sede da BAV, que é num prédio ali no bairro Funcionários, tem um auditório no prédio e tal. Eu falei, gente, o Sindiloc tinha que ir para um lugar que tivesse uma estrutura melhor, ele está demandando. Existia um projeto e uma comissão criada, né? Eu, como presidente, criei uma comissão para a reforma da casa. E essa primeira comissão, a primeira
os primeiros momentos que foi eu olhar assim, levantar de custo para a reforma da casa, tinha que trocar a hidráulica, tinha que trocar o telhado, tinha que trocar a parte elétrica toda, tinha que fazer uma série de coisas, ia ficar uma verdadeira fortuna. Eu chamei o Raimundo e falei com ele, falei, Raimundo, a gente tinha que ir para um outro modelo de sede. E o Raimundo, eu falei, pois é, mas eu fico numa falta de graça de falar isso, propôs para o Saulo, porque, poxa, o Saulo que comprou a casa, como é que ele vai reagir? Fala, poxa, agora o Léo é presidente e quer acabar com um dos maiores legados que eu fiz aqui para o Sindiloc e tal. Aí o Raimundo virou e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vai ter a reunião, eu vou só levantar o assunto, na hora que for falar da reforma da casa, só levantar o assunto. E aí vamos ver qual que é a reação dos diretores e depois a gente amadurece essa ideia. Então o Raimundo, muito habilidosamente, né, me propôs isso. Então eu brinquei, falei, você é um bastidor político, né? Você conversa com um, faz o acerto com um, tal. Chega à noite, a reunião, e aí na hora que está a reunião, fala reforma, isso, daquilo, um diretor que está responsável, não lembro nem quem que era, que falou, ó, tá, já fizemos orçamento, é tanto. O Mauro, que era diretor, virou e falou assim, ô gente, eu não tinha que falar nada com o Mauro. Falou, gente, por que a gente, em vez de gastar essa grana toda, reformar essa casa, a gente não olha um outro imóvel que tem uma estrutura maior, às vezes até um prédio que tem um auditório. Aí o Raimundo virou e falou assim, uai, eu acho essa ideia boa. E eu já virei todo feliz. E aí a terceira pessoa que se manifesta foi o Saulo. Falei, essa ideia é ótima. Por que a gente não olha? Falei, porra, tá vendo? Então assim, era porque todos com a visão de criar um sindicato melhor, de criar um Sindiloc melhor, de fazer o Sindiloc crescer. Isso que eu acho que é o grande mérito de todos que passaram, não só como presidentes, como diretores, todos sempre pensaram num Sindiloc prestando serviço e crescendo e sendo estruturado. Então a gente passa a procurar a sede, né? E aí a gente procura vários locais e aí acha esse imóvel espetacular, onde é a sede nossa, no Pilotismo, um prédio com auditório na frente, com capacidade para 56 pessoas, numa área central de Belo Horizonte, num local para receber todo mundo, cheio de restaurante perto para fazer evento. Então a gente encontra esse imóvel. E o Marco Aurélio foi muito importante nesse ponto também da escolha do imóvel, que quando se titubeou naquele momento, não vão, Marco Aurélio, vamos fazer. O Marco Aurélio sempre teve essa visão muito importante. Então assim, o Marco Aurélio vem no meu segundo mandato como conselho fiscal. E foi outro que eu tive, assim, ele foi indicado pelo Saulo. O Saulo veio e falei assim, não, Marco Aurélio localiza, será que ele vai vir com interesse da empresa maior, com interesse tal? O Marco Aurélio talvez é o diretor da história do Sindiloc com a maior visão estrutural que uma entidade pode ter. Então, ele é a cabeça mais pensante que o sindicato tem que ter uma gestão eficiente, foi o Marco Aurélio. Ele, desde o primeiro momento, como associado e depois como diretor, e depois, principalmente no mandato dele, que me substitui, de que o sindicato tem que se funcionar como empresa, que tem que trabalhar como empresa. Pegando um gancho já da minha passagem de bastão para o Marco Aurélio, no meu mandato, que começa o sindicato também a ter as reuniões de planejamento estratégico. E tem uma das reuniões de planejamento, também assim, extremamente amadoras da forma que o Sindiloc conduz hoje, né? A gestão dele, a própria visão de planejamento estratégico. Mas nós tivemos uma que para mim, ela é crucial pelo estágio que o Sindiloc se encontra hoje. A gente começou a fazer aquela análise de forças, de fraquezas, de oportunidades e de riscos. Num certo momento, esse trabalho estava sendo conduzido pelo João Bosco, que vem a ser irmão do Raimundo. O João era professor lá na Universidade Federal de São João del Rei, um cara super qualificado, trabalhou em grandes empresas. Eu chamei o João para conduzir esse trabalho.
E o João, assim, parecia que era professor de escola, porque era aquela conversa paralela, aquele negócio. E aí, num certo momento, eu, salvo engano, o Mansueto, num trabalho, na hora que ele estava levantando os riscos, ele fala assim, acabar com a contribuição sindical. E aí todo mundo olhou para ele como se fosse escola, que o menino fala bobagem de escola, até indo. Seu bicho, você é doido? Vai acabar com a contribuição sindical? O país é comandado pelo partido que precisa da contribuição sindical, que precisa dos sindicatos para gerir economicamente. Como é que o partido vai acabar? Não sei o quê, ficou meio sem graça assim. Aí o João virou e falou assim, peraí. Até meio, como se diz, como se fosse um professor bravo. Peraí, ele tem razão, ué? Pode acabar? Pode. A chance é pequena de acabar? É. Mas pode acabar? Pode. Não, então vamos colocar aqui o item. Riscos. Finalizar a contribuição sindical, que era uma receita fundamental para o Sindiloc, importantíssima, né? Quando a gente partiu disso para os planos de ação, um dos planos de ação, eu acredito que até tenha sido o Marco Aurélio que tenha pontuado isso na hora que teve o risco ali do final da contribuição sindical, é ter uma gestão financeira independente da contribuição sindical. Ou seja, a contribuição sindical é um valor muito grande? Mas tira ela e deixa o Sindiloc sobreviver sem a contribuição sindical. No primeiro ano, claro que não. No segundo, também não. Mas a partir dos anos, o Sindiloc foi criando o conceito de entregar valor para o associado, de criar produtos e serviços e ter remuneração, de que todas as ações que ele fazia, seja festa, seja publicação de uma revista, seja qualquer coisa, que o sindicato não tivesse prejuízo. Entendeu? Então, esse conceito nasceu ali. Muda governo, muda isso, muda a concepção, a economia muda, a sociedade muda, reforma trabalhista, fim da contribuição sindical. Milhares de sindicatos no Brasil, de todos os segmentos, seja laboral, seja patronal, ficaram pelo caminho. O Sindiloc, pelo contrário, ele cresceu. Mas ele cresceu, assim, exponencialmente. Então, isso foi muito importante, o planejamento estratégico. Então, já era um sindicato que já tinha esse conceito muito grande de planejamento. Aí vem o Marco Aurélio, uma substituição, eu chego para ele, falo, Marco, você é um diretor dos mais atuantes, a gente tem um momento de desafio muito grande de diminuição da receita do Sindiloc por questão do fim da contribuição sindical, e é a pessoa mais indicada para assumir a presidência. O Marco Aurélio, como é de Itaúna, muito esperto, virou e falou assim, eu fico se você ficar como meu vice-presidente aqui do meu lado. Falei, não, então eu fico, não tem problema não. Porque eu estava a 120 metros do Sindiloc e ele estava a 100 quilômetros. Então, o Marco Aurélio brincava, não quer o presidente, o Léo continua sendo presidente. De jeito nenhum. Eu passei a ser, sem orgulho nenhum, de uma forma também querendo contribuir, como o braço direito dele ali. Tinha uma reunião com o fornecedor, o Marco não podia vir, eu vinha e sentava com ele ali. E foi uma fase que o Marco assumiu e o Marco dedicou um tempo assim, violento para o Sindiloc. Ele implantou o método de gestão dele. Um método de gestão de visão de negócio que ele tem, de visão de mercado, de visão gerencial, experiência gigantesca que ele teve como franqueado muitos anos da Localiza, que tem a gestão, e ele numa das primeiras reuniões virou e falou assim, eu preciso que a gestão do Sindiloc seja no mínimo igual ou melhor da melhor empresa do associada. Por quê? Como que nós vamos dar exemplo de gestão se a nossa gestão é ruim? Ou se a nossa gestão falha? Ou se a nossa gestão não melhora? Então o Marco implantou essa cultura. Num momento também de transição e de mudança de equipe interna, que essa mudança dele também demandou uma mudança de pessoas, porque era uma mudança de cultura. E aí vem a Patrícia, vem a Camila, depois vem a Cibele. Então a gente, por fim hoje a Ana, a gente criou uma equipe
voltada por meta, com número, com objetivos, de uma forma muito clara. O nosso planejamento estratégico desenvolve violentamente com a participação das pessoas. É questão orçamentária, é questão... O marco, ele foi muito importante no momento de transição do negócio sindicato, e muito importante numa transição e numa modernização do negócio aluguel de carros. Também que ele passou com um momento de muita fusão e aquisição, de muita mudança. O marco conseguiu direcionar o Sindiloc para continuar prestando serviço e atendendo as novas demandas que vinham vindo por parte dos associados. Então é um mandato, talvez assim, eu falo que existem os mandatos, os iniciais, que foram de desbravamento, né? O mandato do Milton e o mandato do Dr. Enio. Existe o mandato do Raimundo, que é aquele primeiro mandato, que cria revista, que tem um primeiro funcionário, que tem alguma coisa, que cria, que vai lá visitar e que vai lá conhecer os associados. Então, olhando hoje, assim, muito diferente do que era, mas na época foi muito importante. Tem um espetáculo que é o mandato do Saulo, que posiciona o sindicato como um grande sindicato, como um grande prestador de serviço. Tem o meu, que tem as conquistas também e a atratividade dos pequenos e a participação da vida do dia a dia dos pequenos, com mais curso, mais treinamento, com mais coisas, com alguns ganhos institucionais importantes também. Tem o do Marco, que dá gestão, que eu seguramente eu falo, o conceito de gestão dos próximos 30 anos do Sindiloc, ele é forjado pelo mandato do Marco, e hoje o mandato do Luciano, que é um mandato de criação de novas demandas e de percepção de novas demandas, né? Então, o Marco tem os dois mandatos importantíssimos, e vai para a ABLA. Nesse meio tempo, na minha vida pessoal, eu tenho uma oportunidade e eu saio do mercado vendendo a minha empresa. Então eu tenho no final de 2017, entre aspas, eu saio do negócio e o Marco estava criando a reeleição, foi próximo do momento de reeleição dele. Eu completo um ano de 2018, como diretor eleito no primeiro mandato do Marco, mesmo já sem operar a locadora, mas eu era eleito. Eu tenho CNPJ, então eu podia continuar à frente. Como eu tinha várias comissões, vários assuntos, eu continuei, né, prestando o meu serviço para a entidade. E aí chega um certo momento que eu viro para eles, para o Marco e para o Gustavo, numa reunião, falou, a gente teve uma reunião de diretoria, acabou, nós ficamos 3 conversando, e eu virei para o Marco e para o Gustavo e falei assim, em novembro tem a eleição, a gente precisa de montar uma nova chapa, tá? Então, o Marco vai ser reconduzido, vai candidatar à reeleição, precisa que fulano aqui já pediu para não ficar, porque já está trabalhando um pouco no Sindiloc, a gente tem outras lideranças chegando, fulano que é muito participativo, vão substituir A por B aqui, vão substituir não sei o quê. Falei, tem que colocar um outro no meu lugar. O Marco Aurélio falou, colocar outro no seu lugar por quê? Eu falei, Marco, eu não estou no mercado, não estou operando, eu não tenho que ficar trabalhando para o Sindiloc e tal, aquela história. Não, pois é, não, eu ajudo o que precisar de ajudar, mas eu não posso ser um diretor, você sentar comigo aqui e o executivo do banco falar, e você, vamos fazer alguma operação? Eu falei, não, estou com carro, não, eu vendi a minha operação para fulano de tal ali e tal, não justificava. Aí passa-se alguns dias depois, eu recebo um convite, acho que o Marco conversou com o Saulo, não sei o quê, o mesmo Marco e Gustavo, estavam lá em alguma reunião, alguma coisa, eles me chamam e falam assim, fica aqui na sala que eu quero conversar com você. Eu falei assim, olha, Léo, na verdade é o seguinte, a gente pensou em criar um cargo de diretor executivo aqui no Sindiloc. Só dando um parênteses,
o sindicato tinha um comercial e o comercial ele era subordinado à minha diretoria. E nesse período, no final desse mandato do Marco, a gente tinha desligado esse comercial. E aí a gente estava fazendo um processo de seleção de outros caras. Inclusive os dois que estavam para ser escolhidos eram duas pessoas indicadas por mim, né? Que eram pessoas que conheciam o mercado e tal, eram dois ótimos profissionais, ótimos comerciais. E aí eles viram, falam assim, a gente, além de contratar o comercial, a gente queria fazer uma proposta para que você fosse um diretor remunerado, prestasse serviço no Sindiloc. E sentaram, né, nós três sentados, eu olhei para eles e falei assim, não, eu gosto dessa ideia, a ideia é boa. Não, você pode pensar, você pode estudar isso. Eles estavam em contato assim comigo, com medo de eu ficar meio ofendido de sair da diretoria, mas voltar como um, entre aspas, um funcionário e tal. Não, eu falei, não, eu gosto da ideia. Eu tinha outros projetos, já estava inclusive fazendo outras coisas. Eu falei assim, não, se eu puder dedicar 70% do meu tempo, eu topo. Aí o Marco olhou pro Gustavo assim, topa? Eu falei, topo. Falei assim, mas é bom, mas então vamos pensar alguma coisa. Eu virei e falei assim, aqui, ao invés da gente contratar um gerente comercial, eu vou fazer o papel de comercial. Mas como? Eu falei assim, não, o que eu queria do comercial, o que eu tinha planejado, era que o comercial visitasse as locadoras, que o comercial fosse ao interior, que o comercial fosse fazer... Uai, eu falei assim, quem vai fazer então? Não, eu faço. Então eu vou fazer. Então eu até não gosto muito do nome comercial, eu acho que é mais relações públicas ou mais alguma coisa assim. Então eu faço, então não preciso contratar não. Aí eles viraram para mim, não, mas rápido assim? Eu falei, Eu falei assim, não, então a gente tem que discutir uma remuneração. Eu falei assim, vocês não podem pagar menos do que eu sei que pode, nem mais do que eu sei que pode também. Eu sei que o Sindiloc pode pagar ou não, mas para mim não me interessa, sinceramente, e é mesmo, é natural meu. Não interessa muito se é demais ou se é menos. É claro que eu tenho que ser remunerado pela minha entrega, pelo meu trabalho, né? Eu tenho a minha valorização. E que o Sindiloc sempre teve com as pessoas. E isso é um dos pilares que foi muito criado no mandato do Marco. É a valorização das pessoas. O Sindiloc ele valoriza as pessoas desde sempre. O ambiente de trabalho sempre foi espetacular. Desde lá da primeira secretária, passando pela Renata, e Renata e as equipes que ela fazia igual uma galinha, botava os pintinhos embaixo da asa dela, que era a equipe dela, da própria Regiane comigo quando a gente teve equipe, e da forma que é hoje, né? É um ambiente de trabalho muito leve, muito legal. Mas então eu tive essa conversa com eles, e eu falei, eu sei exatamente quanto vocês podem me pagar. Vocês não vão me pagar nem R$1 a menos, nem eu vou pedir R$1 a mais, porque eu sei das contas, eu estou convivendo, eu sei o que pode ou não. Mas vamos também aumentar a receita do Sindiloc para que a gente ganhe. Então a gente instituiu algumas metas lá, algumas políticas e tal de remuneração para a equipe, super legal, isso valorizou. Então esse dia foi um dia muito legal, porque chamou as meninas que estavam do lado de fora da sala de reunião, aí chamaram as meninas entraram, o Marco falou assim, tem uma notícia para dar para vocês, o Léo a partir de agora vai ser diretor executivo do Sindiloc, aqui, pode sentar na mesa ali. Eu peguei, saí da sala, já sentei na mesa e literalmente comecei a trabalhar. E aí a gente começou a implantar o projeto de interiorização, né, do Sindiloc, isso muito no segundo mandato do Marco. Eu viajei o estado inteiro, eu fui em praticamente todas as cidades onde tem uma locadora, visitar as locadoras, conversar, né, e entender. Então, assim, fiz viagens, assim, o estado de Minas gigantesco, né, eu fazia rotas, ia lá para a cidade mais longe, lá do Triângulo, ou lá do norte de Minas, Janaúba, depois ia descendo, visitando as cidades, ia lá para Juiz de Fora, depois ia voltando, visitando as cidades. Então, assim, a gente mostrou pro empresário no interior que a gente também está de braço aberto, que a gente está ali pronto para aceitar. E eu, com uma experiência de ter sido dono de locadora, que eu falo assim, de ter ralado a barriga no balcão de locadora, eu estou ali para conversar com todo associado, pequeno ou grande, né, de dar sugestão, de dar orientação, Então, a gente passou a fazer isso, passou a aumentar o número
de fornecedores, porque a gente trouxe muito mais gente para dentro do ambiente do Sindiloc, né? Na pandemia, o Sindiloc, ele foi, eu falo assim, sem medo, que ele foi um pilar de apoio muito grande para muito empresário. Olha, eu tive um empresário que eu recebi ligação dele chorando, gritando, chorando no telefone. Então, por vezes, a gente passou como até um psicólogo, né? A gente deu sugestão, não faz isso, faz aquilo, né? Eu falo que a gente não tem uma receita de bolo, a gente não tem uma bola de cristal, mas a gente tenta sempre falar de tendências, sempre de troca de experiência, né? Então, a gente tem esse ponto. Aí, a gente finalizando uma história assim, vem o mandato do Luciano, que é onde a gente consegue, além de outras coisas, criar o Sindiloc Jovem, né, que é o projeto que hoje é o que mais me brilha os olhos, porque é uma ideia de perenizar a entidade, de criar novos líderes, né, de criar gente com a cultura do Sindiloc, de mostrar essa cultura criada lá desde da fundação, com o seu Rubens, com o Robervan, né, com essa turma que acho que não imaginou que chegaria com um sindicato tão organizado e estruturado, e a turma nova é essa turma que vem para continuar o caminho, continuar o trabalho. Ou seja, muito que aprender aos fracassos que a gente teve, as dificuldades, aos consensos que a gente tem que criar no dia a dia. Então, os jovens estão ali, a gente tem reuniões periódicas, eles já têm organizado eventos e eles ganham na formação empresarial de cada um, né? Lidando com outros empresários que em certos momentos são concorrentes, mas que tem que fazer um desenvolvimento do mercado para o mercado continuar crescendo. Então eles ganham, foi o que eu falo muito com eles, foi o que eu ganhei profissionalmente, empresarialmente, quando eu fui parar no Conselho de Franqueados da IES, quando eu fui parar na diretoria do Sindiloc da primeira vez, quando eu fui ser diretor regional da ABLA e convivi com as pessoas, é o que talvez eu tenho tanto afeto por esse projeto, porque de certa forma eu me sinto, o que eu recebi, eu me sinto dando oportunidade para esses jovens que tem ali. Alguns vão aproveitar muito, outros não, outros participam mais, outros participam menos, mas a gente está criando os novos dirigentes, os novos líderes, né? Por isso que a gente trata muito de empreendedorismo, de associativismo, trata muito de inovação. Então a gente trata desse sistema, né, da sucessão, né, que é o ponto principal do Sindiloc Jovem. E dali a gente criou um novo projeto, que é um projeto novo, que é o Sindiloc Delas, e que também me enche de... Assim, eu tenho uma expectativa muito legal, que é a gente poder valorizar essas mulheres que hoje estão no mercado. Quando eu comecei lá em 93, existiam pouquíssimas mulheres, né? A gente tinha 2 ou 3 locadoras que tinham executivas, você não tinha fornecedores do mercado que tinham mulheres à frente, você não tinha mulher empresária, era sócia do marido na empresa limitada. Hoje eu tenho meninas sucessores, eu tenho empresária, dona de locadora, eu tenho diretora jurídica, diretora comercial, diretora operacional de grandes empresas. Então eu tenho a mulher e aí o Sindiloc Delas é uma forma de valorizar essas mulheres e trazer todas também para a convivência do universo do Sindiloc, né? A gente poder ter um nível de discussão muito legal. E aí disso a gente tem um projeto, né? O Luciano é um presidente que ele está muito aberto para os novos projetos. Então acho que isso que é legal. Ele é um presidente de um sindicato estruturado, um empresário com uma visão gigantesca de mercado. O Luciano é um cara que enxerga ali na frente da montanha, sabe? Então ele deixa a equipe muito aberta para levar as iniciativas para ele. Então a gente tem a iniciativa do Sindiloc Solidário lá, que a gente vai ajudando. E aí as comemorações dos 30 anos, o Luciano foi um dos grandes incentivadores para que a gente realmente celebrasse essa data do Sindiloc. Então tem essa história aí, que ela é uma história
é muito rica, formada por muita gente boa, por muita gente comprometida, com muita gente proativa, e acho que isso que é a grandeza do Sindiloc, ela está aí, né? Uma entidade completa 30 anos, sendo, correndo atrás do propósito dela, que é, né, representar, construir e entregar valor transformador. Eu falo que esse entregar valor transformador é outra coisa que me apaixona, porque o valor transformador é desde de uma conquista institucional que a entidade tem para todo o setor, até mesmo a indicação de um fornecedor que vai vender um produto ou serviço um pouquinho mais barato para um associado, ou até aquele profissional mais simples ali, um colaborador mais simples de uma empresa que vai ali fazer um curso e sai um pouquinho melhor. Então é transformar as empresas, transformar os colaboradores, transformar a sociedade, transformar o mercado, crescer esse mercado de aluguel de carros. E o sindicato tem a visão de ser reconhecido como uma das melhores referências do setor. E isso eu, sem falsa modéstia, eu acho que o Sindiloc consegue, né? É uma entidade estruturada, a gente quando está com os outros sindicatos, a gente muitas vezes é elogiado pelos outros sindicatos no Brasil, serve de modelo, a gente troca experiência com os outros Sindilocs, né? A gente é muito referência ética para os fornecedores. Né? Quando a gente fala, o Sindiloc tem já 2 ou 3 anos, tem uma política de compliance aplicada. Então, é importante, sabe? Então, mas tudo isso só é reconhecido e só tem a entrega se a gente tem relevância para as pessoas. E é o que a gente trabalha no dia a dia, né? A gente, a equipe que está lá, a diretoria, os parceiros que são, né, que trabalham junto com o Sindiloc, né? A agência de comunicação, jornalista, os advogados, o contador, os prestadores de serviço próximo, que ajudam a gente a entregar esse valor transformador e ser essa entidade forte e bacana que o Sindiloc é. Muito bom, Léo. Muito bom, muito bom. Eu queria te ouvir um pouco, porque se a gente parar para pensar, você faz parte de quase todo esse período, esses 30 anos, né? Você se orgulha do empresário, do homem que você é hoje, e se orgulha do que é o Sindiloc hoje, com essa relação você e Sindiloc? Eu tenho um orgulho pessoal muito grande, que eu acho que a gente o que a gente é formado ali desde da infância e desde que o ambiente vai moldando e vai estruturando a gente. Então, você tem exemplos, você tem líderes que você segue, que você admira, né? Eu tenho isso, eu tenho vamos falar assim, a minha satisfação pessoal, como a minha satisfação profissional e a minha formação, eu julgo muito, sim. Não é julgo, como é que eu falo? A minha formação profissional, a formação vem das experiências que a gente tem do dia a dia, dos erros, dos acertos, né, das percepções, das influências, dos conselhos, das puxadas de orelha que a gente tem durante a vida. Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande do Léo profissional, do exemplo que eu tenho do meu pai, que hoje tem 78 anos e sai 8 horas de casa e volta às 7 horas da noite e trabalha todo dia e está pensando em negócio, está pensando em inovação. Então é um cara que é uma referência de gente que trabalha, de gente que põe a mão na massa, de gente que não tem tempo ruim, que o trabalhar é devolver um pouco do que recebeu, né, e criar condições, de pessoas que né, da minha formação, o meu privilégio de ter tido uma ótima formação escolar, de ter estudado em escola boa, de ter feito faculdade meio mais ou menos, porque eu não minha época de faculdade, mas depois eu fui ser pós-graduado, de fazer inúmeros cursos
né, dentro do setor, de trabalhar com pessoas sérias, importantes, honestas, pessoas né, não posso destacar aqui vários, mas de ter tido uma formação do Exército, que para mim, pessoalmente, foi muito importante, da minha vivência de esporte, que também é muito importante, de você ganhar, de você perder, de você jogar em equipe, isso para mim, como o Léo, é muito legal, e de pessoas muito importantes na minha carreira profissional, né? E dentro do Sindiloc, e dentro da Abla também, tá? Eu tive essas pessoas, e eu me espelhei, eu colei muito nessas pessoas. Eu procurei estar junto, eu procurei participar de tudo, de toda a dificuldade que tinha, de todo negócio, de participar. Então, eu me orgulho do profissional formado dentro do ambiente Sindiloc, Abla, IES, do ambiente do mercado de aluguel de carros. E eu, Leandro, eu sou assim, muito orgulhoso. Outro dia eu tive uma reunião com um fornecedor e eu falei assim, olha, eu sou o mais suspeito para falar de todos, mas o Sindiloc ele é espetacular. Espetacular pela entrega simples que ele tem. Eu vou te dar um exemplo. Outro dia eu tive uma reunião de mais ou menos 3 horas para 3 horas e meia, com 2 empresários que querem ainda, né, montar um negócio de aluguel de carros. Mas eles não sabem absolutamente nada do negócio. Absolutamente nada. E foram lá, porque me indicaram aqui conversar com você e tal. E eu sentei, eu falei assim, até se eu fosse fora eu cobraria uma consultoria, eu ganharia até mais dinheiro. Mas eu sentei com os 2 e eu fiquei 3 horas e meia com eles, assim, falando tudo, e vou ficar mais outras vezes, falando tudo do negócio. Muito dos riscos, mas das oportunidades, das tendências que tem. Então, na hora que sai e o cara vira para você e fala assim, não, cara, mas você me ajudou demais, e o cara te dá um abraço assim, isso vale muito. E isso é um orgulho que eu tenho do Sindiloc, porque ele ajuda o empresário, mas ele ajuda a pessoa que trabalha, o trabalhador do aluguel de carros, ele ajuda a sociedade, ele ajuda o mercado, ele faz a diferença. Então, eu falo muito com os empresários que ser empresário no Brasil é um desafio, chega a beirar até a loucura, porque o governo não te ajuda, as regulações, elas são... Ela, em vez de ajudar, elas sempre atrapalham. Então, assim, todo mundo tira uma casquinha do empresário. E o Sindiloc, não. O Sindiloc, ele vai ser cada vez mais forte quando os empresários forem mais fortes. Então, ele tem que trabalhar para o desenvolvimento do negócio aluguel de carros e ele tem que trabalhar para o desenvolvimento de cada uma das locadoras. Seja da Localiza, que é a líder de mercado, seja daquela locadora ali, eu tenho uma locadora no interior de Minas que tem 3 carros em associada do Sindiloc. Então, cada uma tem uma visão de negócio, uma visão de mercado, um posicionamento de mercado que o Sindiloc tem que respeitar, e para cada uma tem o mesmo tratamento dentro do Sindiloc. Cada uma é um associado, é uma empresa do setor e que a gente tem que defender da mesma forma. Cada uma tem sua estratégia diferente, seus objetivos diferentes, mas o sindicato é o mesmo. E aí esse é o grande papel nosso. É um papel que vai muito mais além do que ser só uma representação institucional do setor com o poder público, com o poder privado, com alguma coisa assim. Eu acho que é o nosso papel. Ainda tem uns pontinhos que a gente vai entrar aqui, mas antes disso eu queria... já que está gravando, fazer o depoimento também, e vou te emendar uma última pergunta para depois a gente entrar nos pontos, né? Tá. Quando você virou presidente do sindicato, não diretor, eu tenho essa memória, assim, eu lembro que o sindicato ele deu uma revirada na comunicação, porque eu acho que você acreditava, embora o Saulo e a Renata acreditassem muito nisso, eu lembro que para você a comunicação era algo muito importante, assim. E para mim isso foi muito importante, porque eu aprendi muito nesse tempo, enfim, a gente criou a Web TV, a revista melhorou muito de lá para cá. Não falei da Web TV. Enfim, então há algo da sua juventude ali, né? Houve algo naquele momento
que talvez o Saulo tenha percebido para te colocar como presidente, que é de uma força criativa e inovadora, né? Para fazer aquilo acontecer, enfim. Então eu queria que você falasse um pouco disso, né? Da importância que você deu para a comunicação. E hoje, eu reparo isso nos eventos, assim, você é de algum modo um catalisador, assim, né? As pessoas, você é essa referência do Cindy Lock, né? Não é o Luciano, não é o Saulo mais, não é... Então, quando as pessoas chegam a você, né? Chegam por você, você está ali o tempo inteiro se relacionando, enfim. E eu imagino que os eventos do Cindy Lock para você sejam um momento de muito afeto, né? De muito carinho das pessoas, enfim. Queria também que você falasse disso, né? Da sensação de estar nesses lugares, né? Aliás, fala disso primeiro, né? Da sensação de estar nesse ambiente onde as pessoas gostam de você, né? Se aproximam, enfim. Porque eu sinto muito isso, assim, de como que para você aquilo ali enfim, eu te vejo no workshop enlouquecido, né? Indo para um lado e para o outro, enfim, né? Há muito afeto, né? Nesse momento. Então, para além de fazer negócios, para além de fazer relacionamento, há carinhos, né? Que se coloca ali. Leandro, um dos pontos que eu acho também, né, que meu mandato foi muito importante, foi realmente a parte da comunicação também. Na verdade, o que eu acredito isso? Como eu estava sempre junto das pessoas, como as pessoas também tinham talvez uma facilidade para chegar por mim, porque me viam como um igual, né, e não como, né, aquele grande empresário que a gente, né, não tem acesso, e que isso é uma bobagem que todos têm, né, inclusive a diretoria é muito aberta para isso. Eu percebi que às vezes muitas coisas que a gente não conseguia falar, que a gente queria falar, não chegava para as pessoas de uma forma correta. Isso, até hoje, e vai continuar sendo eternamente, um desafio. A comunicação é um desafio. Não é o que você quer falar, é o que a pessoa entende. Então a gente tem que chegar nisso. E acho que uma das, talvez da aposta do Saulo, da escolha do Saulo, seria de vir um cara muito mais novo, né, com gás e tal, e mais atualizado em algumas coisas. Não que o Saulo não era atualizado, mas mais atualizado em algumas coisas. Então, para essa parte de comunicação foi muito legal, que a gente revolucionou mesmo. A gente mudou completamente o layout da revista, a gente já mudou o site, né, o portal como ele era na época, eu lembro que na época ele já estava muito defasado. A gente criou a Web TV, que é um dos projetos também que eu mais curto, que eu mais adoro, que eu mais tenho carinho, que é aquele canal de comunicação nosso no YouTube. E eu não esqueço do meu depoimento no vídeo número 1. No vídeo número 1 eu falo que a Web TV está sendo criada para acompanhar os eventos, as reuniões e a gente criar algum tipo de conteúdo, mas de certa forma ela funciona como um registro histórico do Cindy Lock. E ela é um registro histórico. Então, passado não sei quantos anos lá já de Web TV. 10 anos. 10 anos. 10 anos esse ano, inclusive. Então, 10 anos de Web TV. Um canal de comunicação extremamente consolidado e extremamente moderno para o Cindy Lock até hoje. Então, eu acho que esse é um grande ganho. E depois a gente vem com as redes sociais, que começa de uma forma até engraçada, a gente só postando uma coisa, aí as meninas, aí tinha dia que postava 2 vezes a mesma coisa, e depois demandou de ter uma agência trabalhando para que a comunicação continue melhor. Nós temos agora, a partir daí, o desafio do que a inteligência artificial vai entrar na comunicação, de como comunicar, mas a comunicação é um pilar, assim, talvez dos mais importantes do Cindy Lock. É onde eu falo também, onde a gente leva a informação, a tendência, a oportunidade e o risco para o nosso associado. Então a gente precisa de estar falando o tempo todo. E os eventos, eu sempre fui muito social, né? Eu brinco que eu sou o Gerais, né? Que eu gosto de conversar, eu gosto de encontrar. Eu fico pé da vida quando um associado não vai num evento que é super legal, porque o meu sentimento é que
Esse associado que não foi, ele perdeu, sabe? Porque a gente, na organização dos eventos, historicamente, eu acho que isso é outra cultura muito forte do Sindiloc. É sempre de fazer eventos muito bons, muito legais, com qualidade, com pessoas que tenham conhecimento do negócio, né, de levar informação técnica, de criar aquela ideia, aquele insight para o associado. Então, assim, eu fico extremamente feliz quando eu vejo um associado rodar 500, 600 quilômetros para ir num workshop. Sabe, isso é uma das coisas. Outro dia a gente teve um associado, saiu de Uberaba e veio para um evento. Isso me enche de orgulho, me enche de felicidade. E a gente quer receber como se estivesse recebendo em casa. E eu acho que é a cultura que as diretorias todas do Sindiloc também criaram de, poxa, tem um evento, vamos receber como se a gente estivesse em casa. Né? A história das equipes do Sindiloc, dos funcionários do Sindiloc, são de pessoas que recebem bem, né? A gente tinha a turma da cozinha lá na Contendas. A turma da cozinha era a turma, né, das pessoas, de uns parceiros, de alguns associados, que acabavam os eventos e ia para a cozinha para tomar aquele café ou tomar aquela cerveja e não ir embora hora nenhuma, porque o papo era muito legal. Então, da turma da cozinha para o grande encontro em Araxá com 500 pessoas, para a festa de final de ano de 2023 que teve 520 pessoas, para aquele workshop, aquele treinamento que tem 60 pessoas, a gente quer conversar, a gente quer abraçar, a gente quer receber, né? Então isso sim, faz parte do perfil do Léo, mas faz parte do perfil do Sindiloc, da cultura do Sindiloc. Então todo mundo é bem aceito, todo mundo é bem-vindo, todos os prestadores de serviço são bem-vindos. Claro que a gente é uma entidade profissional, né? A gente está ali para ajudar a desenvolver negócio, mas a gente tem um astral muito legal, muito elevado, e isso deixa a gente muito feliz quando a gente faz uma pesquisa de satisfação do evento e está lá todo mundo, não, parabenizo o Léo e a equipe, o evento foi espetacular, não perca o próximo. Então isso é que faz a gente ficar muito feliz, né? Uma das maiores vitórias, mais relevantes que o Sindiloc de Minas tem é a respeito do IPVA. Já estava existindo no Brasil, há alguns anos, a guerra fiscal entre os estados. Né? Um estado dando uma isenção fiscal para algum determinado tipo de indústria instalar no estado, outra de determinados setores da economia. E em certo momento a gente tinha, né, a Localiza como já uma empresa com a frota muito grande, ou seja, com recolhimento de IPVA muito grande, e com outras empresas aqui em Minas já muito protagonistas do setor, tá? E nesse momento de guerra fiscal e de uma visão do governo do Paraná, eles modificaram a alíquota lá no Paraná para locadoras no estado. Então, em um certo momento, as locadoras do país inteiro começaram a licenciar os carros lá no estado do Sul. E foi uma perda muito grande para Minas, que começou a literalmente perder emplacamento. E o IPVA é muito interessante porque parte dele vai para a prefeitura. Né? É um imposto estadual, mas um percentual dele vai para a prefeitura. Então as cidades perderam. Belo Horizonte perdeu muito com isso. E a gente via carro de Curitiba no Brasil inteiro, rodando no Brasil inteiro, em um certo momento. E o Sindiloc, né, atuou muito forte nesse momento, que ele foi no governo do estado e mostrou, e aí é um dos grandes méritos iniciais do sindicato, que o sindicato ele não foi fazer politicagem, o sindicato ele foi levar informação técnica, ele foi levar uma demanda técnica. Nesse momento, o sindicato já tinha informação de frota, informação de recolhimento de tributo, informação de recolhimento de tributo e de criação de emprego e criação de tributo e de emprego indireto, que a atividade já mostrava. Então, o Sindiloc já nesse momento, ele já fez um trabalho técnico, um trabalho profissional, e sentou com o governo e mostrou para o governo que o governo não perderia arrecadação, pelo contrário, ele ganharia. Ele atrairia outras empresas para cá
e conseguiria manter a líder do setor aqui, trabalhando aqui. Isso foi um fato que é tão relevante que até hoje a Localiza é uma empresa mineira e está aqui solidificada, né? A Localiza é uma empresa do mundo, talvez hoje, né? Uma das maiores do mundo, uma empresa de mercado, líder do setor. E era muito importante nesse momento de guerra fiscal. Então, o Sindiloc, através de várias reuniões, várias tratativas de convencimento ao legislativo, de convencimento ao executivo, até que em 2003 é promulgada a lei que cria o benefício do IPVA de Minas Gerais. Então foi uma vitória espetacular do Sindiloc, uma vitória do Sindiloc para suas locadoras e uma vitória do Sindiloc para Minas Gerais. Ótimo. Agora, além do IPVA, muita gente associa, né, ao número das locadoras, né, a esse crescimento do setor em Minas ao IPVA. Mas tem todo um ambiente de negócio, né, que proporciona isso. Queria que você falasse um pouco disso, desse ambiente de negócio. Que não se resume ao IPVA. Minas Gerais ser forte no negócio de aluguel de carros no Brasil, né, ser líder, ser o estado que tem a maior frota, deve-se muito a um ambiente de negócio criado aqui. E é um ambiente de negócio criado aqui por quê? Porque várias empresas grandes nasceram aqui, né? Não só a líder do setor, mas outras empresas muito grandes, e elas nasceram aqui porque aqui teve um ambiente empreendedor, facilitador para as locadoras acontecerem. Isso eu acredito muito ao trabalho do Sindiloc, né? O trabalho do Sindiloc de, por exemplo, sempre ter um canal direto com o Detran, sempre ter um canal direto com a Secretaria da Fazenda, sempre ter um canal direto com uma secretaria que seja de desenvolvimento econômico, seja de fomento comercial, com os bancos estatais para fomento de negócio, de criação de regulação. Então, assim, o que o Sindiloc conseguiu ao longo do tempo, junto com o Detran, de estar, mais uma vez eu falo, de tecnicamente mostrar para o Detran que isso e aquilo, por exemplo, para facilitar o período de emplacamento, para agilizar o emplacamento de um carro, para agilizar um documento de segunda via de um carro, para que tenha uma taxa de determinada coisa mais fácil, para que a locadora possa ser registrada. Isso nasceu. Portal Frotista, que o Sindiloc teve, né, um contrato durante anos com o Detran, o próprio SRPR hoje, que é uma ferramenta moderníssima e tecnológica que o Estado lançou para facilitar o licenciamento dos veículos. Então isso tudo atrai as grandes empresas e fomenta as pequenas empresas nascerem e prosperarem aqui em Minas. Então é um ambiente de negócio e que o Sindiloc, de noite, está voltado para que esse ambiente de negócio seja cada vez melhor. Léo, eu queria que você falasse um pouco do quarto grande encontro. Você não falou na sua... que aí já foi na sua gestão, né? Então a gente teve os 3 primeiros grandes encontros com o Saulo, o quarto contigo. Você quer que fale de todos ou fala? Não, só do quarto. Olha, o quarto grande encontro, eu tenho uma história também muito legal dele. Ele foi um desafio gigantesco para mim, Léo, como presidente do Sindiloc, e eu sei que é um desafio gigantesco para a Regiane, como a gerente também. Por quê? Foi o grande encontro feito no meu mandato. Os 3 grandes encontros, os 3 primeiros grandes encontros foram feitos no mandato do Saulo e foram um espetáculo, né? Foram sensacionais. E a gente tinha que entregar um encontro também fantástico. E esse encontro ele foi em agosto de 2012. A gente juntou lá mais de 500 pessoas lá em Araxá. A gente teve palestras espetaculares. Eu lembro que a gente teve a palestra do Capitão Nascimento. Então, o Capitão Nascimento estava no auge do filme, né, do BOPE, e fez uma palestra motivacional. E terminou com a palestra do Estevão, falando de afeto, de amor, de valorização ao próximo. Então, a gente falou teve vários assuntos. Então, e foi um evento
fantástico. Foi o evento com o maior número de estandes, com o maior número de pessoas, com uma programação para os acompanhantes, para as crianças, para as esposas, né? A gente teve palestra para as esposas, foi super legal e a gente recebeu gente do Brasil inteiro. A gente reuniu no mesmo lugar o propósito ali de criar relacionamento das pessoas. A gente tinha um lema lá, relacionamento, capacitação e entretenimento, né? Ele foi leve porque todo mundo que participou a gente teve festa de encerramento com banda tocando, teve show de stand-up comedy lá, foi muito divertido. Então, as pessoas, teve churrasco, as pessoas, todo momento, elas se relacionavam, trocavam informação, conhecimento e puderam curtir o Grande Hotel de Araxá, que quem não foi deve ir porque é um espetáculo. E para mim foi extremamente especial, além de ser um evento onde eu estava como presidente. Porque o meu filho nasceu no dia 1º de setembro de 2012. O meu filho, ele esperou eu chegar em Belo Horizonte para nascer. Porque eu fiquei durante o encontro inteiro, a minha ex-esposa, ela estava para ganhar o Felipe a qualquer momento. Então eu ficava, nossa senhora, eu estou aqui num compromisso que eu tenho com todo mundo, com todo o universo aqui do Sindiloc. Mas meu filho está para nascer, espera. O evento acho que acabou no dia 30 ou 31 e ele nasceu no dia 1º de setembro. Então foi um fato muito, muito legal assim para mim. E assim, a gente até hoje muito cobrado para realizar outros grandes encontros, né? Eu falo que o momento favorecia a gente formatar aqueles encontros daquela maneira, né? Hoje acho que a gente tem uma mudança de mercado, uma mudança do relacionamento com os fornecedores, mas eu acho que é um sonho que eu ainda tenho do Sindiloc, organizar grandes encontros daqueles, sabe? A gente levar as pessoas para fora de Belo Horizonte, poder fazer alguma coisa de mais dias, né? Hoje as pessoas correm demais, como diz o ditado, eu estou agarrado. Não, eu quero que as pessoas tenham aquele momento de estar. Acho que é um sonho que eu ainda tenho, o Sindiloc ainda poder realizar, sabe? Tomás, maravilha. Léo, agora para a gente encerrar, né? Só mais duas questões. Eu queria que você fizesse esse gancho entre a festa, queria que você falasse das festas, né? Mas eu queria que você fizesse o gancho daquela primeira festa que a Aline fala, do Êxodo, né? Esopo. Esopo. Esopo? Esopo. Ah, achei que era Êxodo. Daquela festa do Esopo para hoje. A festa de final de ano também é um assunto que como se diz, me traz alegria demais. Primeiro porque as festas são boas pra caramba, né? São um ótimo momento de uma confraternização. Assim, eu sinto uma energia em cada uma das festas, assim, inexplicável, né? Que transcende daquele relacionamento profissional. E as festas, elas começaram num certo final de ano, depois de uma reunião. Alguém virou e falou assim, gente, vamos sentar num barzinho ali lá perto lá no Prado, né, perto da Contendas, vamos sentar num barzinho para a gente comemorar o final de ano. E sentou lá, sentaram 10 pessoas e foi isso. No ano seguinte, de 10 pessoas já tinha umas 20 e poucas. Então as pessoas sentaram e foram falar, final de ano a gente vai pelo menos sentar ali e fazer um brinde ali no Sindiloc. E aí, mais uma vez, entra a dupla dinâmica Renata e Aline, que resolveram fazer uma festa de final de ano. E fizeram a festa num restaurante meio árabe, meio alguma coisa, chamado Esopo. Era um restaurante meio alternativo em Belo Horizonte, tinha show de dança do ventre, algumas coisas assim. Mas elas fizeram a primeira festa de final de ano. Então foi um evento que já tinha ali uma empresa patrocinando, alguma coisa assim, porque a Renata era fera na captação de patrocínio, e fera porque ela entregava para o patrocinador o retorno. Então eles confiavam nela
e a Renata e a Aline resolveram fazer essa festa, então as pessoas foram. Então foi muito legal. E a partir daí virou meio que um desafio do Sindiloc fazer uma festa mais legal que a outra. E aí as festas, a gente fez assim, festas super legais e cada festa tinha mais gente participando. Isso que era o bacana. Eu, assim, outro dia vendo as fotos, era engraçado demais. Até a cerveja era, garrafa era outra, marca de cerveja que não tinha. E você vê que tem as pessoas que sempre participaram das festas. A gente tem figurinhas carimbadas ali que estavam em todas as festas, todos os anos. E a festa foi evoluindo, virando um evento importante no calendário do Sindiloc e depois no calendário nacional do setor de aluguel de carros. Eu não tenho dúvida de dizer que a festa do Sindiloc de Minas Gerais, ela está no calendário nacional do setor de aluguel de carros, né? Numa festa que ano passado a gente teve mais de 500 pessoas participando. Todas em alto astral, todas num ambiente alegre, festivo, sempre comemorando o ano que termina e dando boas-vindas para o ano que vai vir com os desafios, com o que tem. Então, acho a festa, eu acho que quem nunca foi na festa final de ano já perdeu várias. Pode me chamar para isso. Léo, então para a gente encerrar agora, vou fazer a mesma pergunta que você fez para todo mundo no final, né? Que é te pedir um recado, né? Daqui a 30 anos, 50 anos, 100 anos, quando as pessoas forem assistir o nosso documentário, o que você queria deixar registrado para essas pessoas? Eu queria deixar registrado o seguinte, que o Sindiloc, ele é um somatório, da paixão de várias pessoas. Independente de cargo, de tamanho de locadora, de onde veio, se é empresário, se é colaborador, se é prestador. Eu acho que o que a gente, né, conseguiu formar, e eu tenho muito orgulho de ter participado desses 30 anos, é que cada um ali colocou um pouquinho do seu esforço, colocou um pouquinho do seu, da sua esperança, do seu sonho, dos seus desafios, das suas dificuldades. Cada um colocou ali e conseguiu criar uma entidade que é querida por todos, né? Uma entidade que é até amada por todos. E o que eu então, assim, eu parabenizo, não é o Sindiloc, eu parabenizo todos que tiveram aqui, né? Que contribuíram para que essa entidade chegasse onde ela chegou nesse setembro de 2024, nesse sucesso. E eu tenho, Leandro, assim, o que eu falei, assim, o meu orgulho pessoal de ter vivenciado grande parte desses momentos, né? De ter vivido e convivido com várias pessoas, assim, que eu tenho um carinho eterno por elas e que eu contribuo de fazer parte. Outro dia eu falei com o meu menino que eu tenho muito orgulho do meu trabalho, porque eu sinto que eu ajudo as pessoas, que eu colaboro com as pessoas, né? Um pouquinho que seja, eu colaboro. E eu sinto que todos que vieram, que estiveram, colaboraram com os outros também. E eu desejo que o Sindiloc, daqui a 30 anos, daqui a não sei quantos anos, as pessoas que vão vir, elas estejam muito nesse entendimento, que a gente tem uma entidade que é para servir, não é para ser servido dela, né? Então, que as pessoas que vão nos substituir, que as pessoas venham com esse conceito, com essa cultura e com essa intenção de ajudar e de participar e de contribuir, de construir, né? E que quem chegar lá na frente e olhar e falar assim, poxa, essa turma que passou aqui tem seu valor, construiu, ajudou, cresceu, desenvolveu. Então, acho que a mesma homenagem
que hoje eu presto, né, estando ali liderando muita coisa do Sindiloc, eu acho que eu presto para aqueles fundadores, para aqueles primeiros associados, para aqueles, né, empresários que cresceram e ficaram enormes, mas para aqueles empresários que também ficaram no caminho, mas que tiveram seu momento, eu gostaria muito, eu ficaria muito feliz que alguém olhasse assim, poxa, aquele cara ali ajudou bastante e ele com as pessoas que estavam junto construíram isso, então vamos cuidar desse legado e vamos continuar construindo e desenvolvendo esse sindicato que ele é especial, né? Ele é apaixonante, ele é diferente, ele é bacana e tomara que tenha vida longa. Maravilha. Boa? Ah, Boa. última coisinha. Ah. Fala o que foi feito com 10 anos, com 20 anos e agora com 30. Isso aí vai só para entrar uma... Legal. Ó, quando o Sindiloc fez 10 anos, o Saulo fez uma edição especial, um livrinho, contando a história dos 10 anos. Eu lembro que eu recebi, eu falei, nossa, que bacana, 10 anos, olha o que essa turma já fez, quanto tempo. Fez o histórico das diretorias, fez uma relação já de grandes conquistas que ele já havia conseguido. Eu lembro, e eu tenho até hoje esse livrinho. Quando o Sindiloc fez 20 anos, a gente, na festa de final de ano, a gente fez uma homenagem para os fundadores, né, para os presidentes, ex-presidentes até então, e acho que foi muito, muito emotivo também, porque, né, essas pessoas já chegaram lá e já viram o filhote deles, já tinham crescido e já tinha virado um rapaz forte, trabalhador e prestador de serviço. E agora, com 30 anos, surgiu essa ideia da gente fazer esse documentário, né, para comemorar os 30 anos, para valorizar todas essas pessoas que construíram esse Sindiloc e para ser um registro histórico. Eu acho que as entidades, a gente precisa de valorizar a nossa história. Então, a gente criou esse projeto e espero que todos gostem muito da história do Sindiloc, dos desafios, das conquistas, das realizações, das festas, e acho que fica um registro para o futuro. Espero que todos gostem desse projeto documentário Sindiloc 30 anos. Agora sim. Então boa. Muito boa. 2 horas de entrevista. 2 horas?